Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma grande alegria revê-los, principalmente podendo abrir a palavra de Deus e desta maneira comungarmos juntos com as aplicações da lição da Escola Sabatina para todos nós. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua orientação através do estudo da tua palavra, que tu nos tens enviado por toda a história do teu povo. Te suplicamos neste momento a direção do teu Santo Espírito, o perdão de nossos pecados e a capacitação para que cada um de nós possamos compreender, ter condições de vivenciar, de praticar e principalmente, Senhor, de também transmitir àqueles que nos cercam. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, a leitura da palavra de Deus. Neemias capítulo 8, verso 8, nos diz o seguinte: leram no livro, na lei de Deus, claramente como dando explicações de maneira que entendessem o que se liam. Meus irmãos, em primeiro lugar, aqui abre uma perspectiva muito clara que o recado chegou e foi compreendido. Isso aqui é óbvio. E quando fala que leram no livro, na lei, não está se referindo propriamente dito aos 10 mandamentos, porque a Bíblia foi escrita em outro idioma que não o nosso. Foi usado o idioma hebraico, aramaico e grego. Então, para chegar no português, muitas vezes está traduzido termos que ficam aparentemente sem muita conexão ou sem muita clareza. Quando se usa o termo lei aqui, o livro da lei, nós veremos durante o correr do tema que se trata da Torá, de um modo geral, que envolve não só o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, mas envolvem a lei de Deus também, os 10 mandamentos, mas as leis também cerimoniais, com orientações, e nem se fala então a história do povo de Deus, mostrando desde o Gênesis da criação, sempre fazendo lembrar a história da criação, a história da queda, o desenrolar da história da humanidade até nos dias ali do povo de Deus, e principalmente a história deles, como que eles foram parar ali em Jerusalém de volta, depois de 150 anos que havia o povo sido tirado da cidade que fora destruída e agora estava reconstruída. Então o que estava sendo lido ali era tudo isso, por isso que passaram tanto tempo diante do povo ali, lendo tanta coisa e fazendo tantos sermões, e que realmente foi um momento de muita consagração do povo de Deus, que estaremos analisando no decorrer do tema. Mas uma coisa que precisa ficar bem claro aqui nesse conteúdo: todas as lições que nós estudamos, o espírito devocional de aplicação da mensagem de Deus para nós sempre foi, sempre será o principal foco para que nós possamos entender a nossa relação como criaturas com o nosso Criador e principalmente a nossa relação de uns para com os outros, para que como igreja possamos ter consciência da formação do corpo de Cristo, que cabe a cada um de nós compormos esses membros do corpo de Cristo, para que juntos possamos ter Cristo como cabeça, nos apresentando então ao Pai, nos redimindo completamente. Sem ter espírito devocional de aplicação da mensagem de Deus para nós, difícil de enxergar a salvação de outra maneira. Somos salvos pela graça, mas para que tenhamos consciência disso e possamos aceitar e viver isso, precisamos ter o espírito devocional, entendermos claramente o recado de Deus para nós, como indivíduos, e assim entenderemos também o recado de Deus para nós como igreja. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão.
Os próximos 3 temas que analisaremos agora são 3 passos distintos para a maior compreensão desse tema. O primeiro passo deles, nós temos aqui no segundo tema, o povo se reúne. Fundamentado em Neemias capítulo 8, verso 1 e 2, percebemos que todos se reuniram ali na praça, diante de Esdras, o sacerdote e escriba. E o que é interessante notar aqui, meus amados, é que a data que isso aqui aconteceu foi uma data muito especial. Eles tinham acabado de reconstruir a cidade, tinha fechado já, passada a régua, e agora estava exatamente, coincidentemente, no mês Tirse, o mês de outubro. E esse mês seria um mês marcado por 3 grandes festas que tem uma aplicação cerimonial para eles, mas com cunho escatológico que serve para nós até hoje. As aplicações aplicadas com o significado daquelas festas que tinham ali. A primeira delas, que abria o mês, era a festa das trombetas. O toque de trombetas chamava o povo para se reunir. O toque das trombetas tinha o significado que eles deveriam se preparar para o juízo de Deus. Para isso seria um momento então de abertura, de muito sermão, de muita reflexão, de muito devocional, para que eles pudessem entrar na próxima etapa. Então a abertura da festa das trombetas, no dia 1º, depois no dia 10 era o dia da expiação, o dia então que haveria a purificação do santuário hebreu, que representava também a purificação do santuário celeste. Então veja, a primeira festa das trombetas anuncia o juízo de Deus. As 7 trombetas do Apocalipse têm o mesmo conteúdo. Lembra? Então, quando tocar a última trombeta, as 7 pragas já estarão abrindo e caindo sobre a face da terra. Resposta do juízo de Deus sobre os portadores do sinal da besta. E a próxima festa, que aconteceria no dia 15 desse mês, logo depois da purificação do santuário, era justamente a festa dos tabernáculos. Para que o povo não perdesse jamais de vista que nesse mundo todos nós somos peregrinos. E assim estará o povo de Deus na última crise também. A obra será concluída dessa maneira, como se fosse uma grande festa de tabernáculos. Veja que o sentido aplicativo é muito curioso, é muito interessante. Antes de Jesus voltar, nós estaremos reunidos da mesma maneira. A última crise, a profecia apresenta uma perseguição contra a igreja, contra o patrimônio do povo de Deus, contra o patrimônio de Deus na terra, que é a igreja, e nós estaremos nas pequenas cidades, nos matos, aguardando Jesus voltar. Isso é algo que, para quem não tem o conhecimento bíblico, não conhece as profecias, parece algo ridículo, algo maluco a ser falado. Mas para quem tem o conhecimento da palavra, essas 3 festas têm uma aplicação escatológica muito interessante. E aqui estava agora o povo de Deus na praça, reunidos, para ver o que ia acontecer. Não se esqueça que eles tinham 150 anos que tinha saído da terra deles. Ali não tinha nenhum dos idosos mais. Todos os que estavam ali eram absolutamente todos cidadãos babilônicos ou medo-persas, apenas de religião judaica. Agora de volta à terra deles, e essa reunião com um propósito muito importante, apresentando a disposição do povo em se reunir, em ouvir, em buscar a Deus para servi-lo em espírito e em verdade. Aí, consequentemente, vem o segundo passo, lendo e ouvindo a lei, que é o nosso terceiro tema. Nesse segundo passo, aí vem agora a devoção por conhecimento adquirido. Cada um na sua individualidade estaria ouvindo e tentando interpretar para si mesmo o que entendesse do que estaria ouvindo, do que estaria sendo lido. Ou seja, era um momento de exercício reflexivo do que já entendemos até ali sobre a nossa relação com Deus e com o semelhante. Que tipo de devoção eu conseguiria fazer ali como indivíduo? Apenas eu e Deus ouvindo aquela mensagem. É o que estava acontecendo aqui, nessa reunião relatada no livro de Neemias, capítulo 8, verso 3.
que também pode ser feito um paralelo com Deuteronômio capítulo 4, verso 1 e Mateus 17, verso 5. Todos esses textos bíblicos aqui nos ajudam a ilustrar o que aconteceu ali diante de Esdras, esse momento em que estava sendo lida e ouvida a lei de Deus, ou a Torá, para ser mais explícito. Na realidade, eram instruções que tratavam de toda a história do povo de Deus sobre a face da terra, desde o Gênesis, passando pelos dias do dilúvio, passando pelo chamado de Abraão, Isaac, Jacó, cativeiro egípcio, Êxodo, até ali onde eles estavam, exatamente naquele lugar. E isso era necessário para que eles pudessem todos, como povo de Deus, alcançar êxito na caminhada junto com o Senhor, dali adiante. Porque até ali eles viveram uma vida completamente afastada de Deus, e estava desde a saída no ano 457 do último grupo que saiu em direção a Jerusalém, estavam sob os cuidados de Neemias e de Esdras, buscando agora de uma maneira definitiva a conclusão da cidade e dos muros, para que pudessem então voltar a ter a dignidade nacional, coisa que eles já tinham perdido há 150 anos atrás. E uma dignidade mínima adquiririam agora nessa restauração da cidade, sob os cuidados e a direção de Neemias. E ali Esdras agora estava ali diante deles, lendo e fazendo um sermão muito bem organizado diante de Jerusalém, na praça, e diante de Deus. E Esdras já estava ali, tinha 13 anos que ele vinha pelejando para poder conseguir chegar nesse ponto que chegou agora, de reunir todos diante da praça. Foram 13 anos de missão que Esdras, o sacerdote e escriba, conseguiu pela graça de Deus esse momento glorioso desta grande reunião. E o terceiro passo, apontando para o quarto tema, é a devoção aplicativa, aonde a palavra de Deus então faz o apelo no íntimo de cada um. O trabalho do pregador agora, interpretando o conteúdo da palavra para que, de forma impactante, o que eles já haviam entendido parcialmente, pudessem agora entender profundamente. Porque o que o pregador falasse, usado pelo Espírito Santo, ia flechar o coração com as flechas de amor do eterno Deus. E fazer com que as pessoas realmente se convertessem e pudessem se dedicar a Deus de uma maneira poderosa dali para frente. E isso é o que temos relatado em Neemias capítulo 8, do verso 4 a 8. Se observarmos o verso 4 e o verso 7 de Neemias 8, podemos observar que ali houve um destaque de dois grupos, de 13 homens cada um, 26 ao todo. Estavam posicionados diante dos hebreus para que ficasse garantido o êxito do propósito daquele momento. Observe bem, 13 homens faziam a leitura. Eu imagino que foi dividido também a população na praça em 13 grupos, semelhante ao que aconteceu mais tarde em Pentecostes, que as caravanas vinham separadas e se posicionou um apóstolo diante de cada caravana para fazer a pregação. Aqui a questão toda não era em si a questão linguística propriamente dito, apesar que os originais escritos no hebreu original precisava agora de pessoas que conseguissem transferir essa linguagem de maneira mais facilitada para essas pessoas que não tinham convívio mais com aquela língua antiga do hebraico. E agora já falavam mais o aramaico, que já era uma forma popularizada do antigo hebraico. E os termos eruditos, escritos também no hebraico antigo, contidos então na Torá, precisava de que alguns peritos na leitura
pudessem fazê-lo, e não só a leitura, nós estamos falando de papiros enormes que precisavam de várias pessoas para ir abrindo para que a pessoa pudesse ler, e isso ia revezando naquele grupo de 13. E agora um segundo grupo de 13, da mesma forma, se posicionando em paralelo com os demais 13 que ali estavam, diante daqueles grupos, tinham a missão de interpretar, de fazer a aplicação. E Esdras estava lá atrás, como Pedro, lá no futuro, fazendo o sermão. Veja que coisa interessante. Então, o que conseguimos imaginar e ver é exatamente isso. Porque o que está de forma absolutamente clara aqui, desde a abertura do verso principal, na abertura do tema, é que todos entenderam. No verso 8 do capítulo 8 de Neemias, é que foi lido de forma que todo mundo pôde entender. E lembrando um detalhe, como eu disse, tinha 150 anos que Jerusalém tinha sido destruída e não tinha nenhum dos antigos aqui mais. Daniel já tinha morrido, inclusive, aos 90 anos de idade. E dificilmente alguém conseguia chegar aos 90 anos daquela geração. Daniel chegou por causa do estilo de vida que ele tinha. Ele chegou aos 90 anos naquele tempo. Não era fácil conseguir chegar a 90 anos naquela época. Pense, irmão. Todos que estavam ali eram uma população absolutamente babilônica ou medo-persa, mas de religião judaica. Estavam ali agora diante de 26 missionários, mais o pregador, que era Esdras, ouvindo a lei, os sermões e aplicações da mesma. E o quinto tema, a resposta do povo. Aqui de Neemias 8, do verso 5 até o verso 12, houve um arrependimento profundo por parte do povo. Eles colocaram o rosto em terra e choraram e clamaram. Mas vieram os levitas e os levantaram, dizendo que aquele dia não era um dia de choro, mas que era para eles se levantarem e buscar compartilhar com os irmãos carentes, para que todos pudessem participar de todos os momentos dessas festas que estavam abrindo ali, e que todo tipo de alimentação pudesse ser igual para todos. Principalmente quando chegasse na festa dos tabernáculos, todo mundo tivesse garantido debaixo da sua própria tendinha. Ninguém ia ficar em residência, que eles já tinham terminado de reconstruir as casas deles. Já estavam morando dentro de Jerusalém. Já havia concluído. Quando fala que conclusão da cidade, dos muros, também envolve as casas deles. Agora era para eles irem dormir em tendas. Dentro de 15 dias no máximo, estariam debaixo de tendas, refletindo na história do povo de Deus e se preparando para a vinda do Messias. Esse era o propósito dessas três festas na sequência uma da outra. As trombetas, a expiação, as trombetas, reflexão, se preparando para o juízo, que é o que representava a festa da expiação, que Deus se manifestaria perdoando os pecados, e era um dia de juízo para Israel. Em seguida, a festa dos tabernáculos, aonde eles se conscientizariam do espírito peregrino deles como povo de Deus na terra. Que quando o Senhor viesse, essa seria a condição definitiva nossa aqui nesse planeta, para que pudéssemos ir então morar com o Senhor nos céus. É o perfil escatológico dessas festas, para quando Jesus chegar aqui à frente dos nossos dias, nós também estaremos nos preparando para o encontro com o Senhor nos ares. E nos lembraremos de tudo isso que aconteceu aqui para trás na história do povo de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O sexto tema, nós temos então na altura do verso 10 do capítulo 8 de Neemias, quando os levitas vieram e levantou o povo que chorava no chão, com o rosto em terra, mostrando para eles que aquilo não era um dia de tristeza, mas era um dia de alegria, desde que compartilhado igualmente com toda a população, principalmente agregando a população carente a essa participação plena do povo de Deus, que não houvesse diferença de ninguém para ninguém. E essa alegria é uma alegria consciente do ponto de vista teológico, do ponto de vista histórico e do ponto de vista devocional. Precisa haver essa consciência de uma alegria de forma absoluta, que não é qualquer tipo de alegria. É a alegria da certeza da salvação, é a alegria da
da certeza do perdão de Deus, é a alegria da certeza do conhecimento da história do povo de Deus, da história do grande conflito que um dia estourou no céu, contaminou esse planeta aqui, se alastrou na face da terra e o Filho de Deus esteve aqui, nesse planeta, para pagar o preço do resgate dos caídos. E que em muito breve ele voltará para nos buscar. Esse tipo de alegria demonstra a consciência plena do ponto de vista teológico, do ponto de vista histórico e do ponto de vista devocional. Porque essa alegria nos irradia, ela é contagiante. Aquele tipo de alegria que basta um sorriso dela em qualquer ambiente, alegra todo mundo. É um contágio. Isso é coisa linda demais, meus amados. E isso é o que estava sendo promovido naquele momento na Praça de Jerusalém, por essa organização maravilhosa de 27 homens que estava ali numa missão fantástica de recuperar uma nação inteira aos olhos do Senhor, sendo usado como instrumentos na mão de Deus para isso. E 3 festas básicas, uma na sequência da outra, foram promovidas e que fez muito bem naquela ocasião. Lamentavelmente, a história para frente não é diferente da história de hoje, onde no Apocalipse, no último período da igreja cristã, nós vimos na igreja de Laodiceia, que é o povo justo, o povo do juízo, aparece lá o quente, ótimo, maravilha, era o que estava acontecendo ali, mas aparece o frio, que é apostatado, e aparece o morno, que provoca o vômito de Deus. Então, veja que a situação não mudou muito, em termos espirituais, mas em termos práticos mudou demais. Porque Cristo já esteve na terra, já pagou o preço, e agora nós sabemos que ele vai voltar. Agora, quem que quer ir com ele? Quem que está buscando se preparar para ir com ele? Aí dá a diferença. Pense nisso. É muito sério. Comigo aceitando ou não a verdade, vivendo ou não a verdade, ele vai voltar. E qual é o legado que nós estamos deixando para aqueles que nos cercam? O nosso legado está intimamente atrelado à nossa missão. Não se esqueça jamais que o Senhor disse que naquele grande dia vai separar ovelhas de cabritos e ver quem que cumpriu a missão, quem que não cumpriu, quem que aproveitou a oportunidade, quem que não aproveitou. Se aproveitou, bem-vindos, será dito para nós, servo bom e fiel, para o reino que você está preparado antes da fundação do mundo. Do contrário, misericórdia. Ali, naquele momento, as ovelhas perdidas da casa de Israel estavam todas sendo recuperadas. E entendendo o espírito de missão de cada um deles, e abraçaram a causa naquele momento, diante de Deus, diante daqueles pregadores, diante de toda a população e diante do mundo daqueles dias. Foi muito comovente e muito interessante. 7º tema, encontrando perdão, amor e paz. Eu queria citar um texto de Profetas e Reis, página 668, que diz o seguinte: toda conversão verdadeira ao Senhor produz permanente alegria na vida. Quando um pecador se rende à influência do Espírito Santo, ele vê a sua própria culpa e mácula em contraste com a santidade do grande examinador de corações. Ele vê a si mesmo condenado como transgressor, mas não deve, por causa disso, se entregar ao desespero, pois o seu perdão está assegurado. Ele pode se alegrar na certeza do perdão dos pecados, no amor de um Pai Celestial perdoador. É a glória de Deus envolver os seres humanos, pecadores, arrependidos, nos braços do seu amor, ligar as suas feridas, purificá-los do pecado e vesti-los com as vestes da salvação. Meus amados, viver este momento, encontrar esse momento na nossa vida, é encontrar o verdadeiro amor no seu verdadeiro sentido, encontrar o perdão de Deus e principalmente aquela paz que Jesus nos prometeu nos dar. Não é a paz que o mundo dá,
mas aquela de termos a certeza da salvação. Santo Deus, fortaleça a nossa fé, Senhor. Encha-nos dessa alegria, dessa salvação maravilhosa que o Calvário nos garantiu graças ao Teu amor. Santifica-nos na Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade. E que naquele grande dia todos sejamos contados entre os salvos. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor meu Deus.